meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a senhora Amanda Leme. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada de ter sido convidada. É um prazer receber a senhora aqui hoje e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de vida da dona Amanda Leme e a sua trajetória com Deus. Então eu queria começar perguntando para a senhora qual a sua data de nascimento e onde que a senhora nasceu. Eu nasci em 18 de setembro de 1932. E qual foi a cidade que a senhora nasceu? Nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Quem foram os seus pais e os seus irmãos? Meus pais, eu sou filha adotiva e meus pais adotivos era Amanda também e Ernesto. Eles eram já adventistas, então eu cresci num lar adventista. E agora, a minha família mesmo, eu tinha contato, mas eles foram embora para Argentina. Eles eram paraguaios. Um tempo eles continuaram na igreja, mas depois se afastaram. Então, eu agradeço a Deus pelo como foi encaminhada a minha existência, né? Que eu fui adotada, fiquei aqui no Brasil e eles eram assim uma pessoa assim carinhosas e minha mãe era muito crente adventista, né? Ao passo que eles lá tinham uma família tumultuada, sabe? E foi muito bom eu ter ficado também no Brasil, né? Que eu acho que é um lugar maravilhoso para nós vivermos. Amém. Então nós já vemos aí desde a sua infância como que Deus estava encaminhando tudo na sua vida, né? Foi. A senhora teve irmãos? Eu tinha irmã. Qual que é o nome delas? A mais velha chama-se Malva Beatriz. É a única viva, tá com 94 anos. Ela é católica. Assim, diz que é, né? Mas e os filhos também são bem católicos. Eu tive um irmão só. Lissandro ele chamava. Depois tinha a Ada e aí vinha eu e depois de tempo veio mais uma, a Gladys. Mas no momento tem só a mais velha, Tota, e eu vivas. Certo. Às vezes nos encontramos. Muito bem. Então a senhora já nos contou um pouquinho que foi adotada por uma família adventista, então pôde ter a oportunidade, né, de crescer num lar adventista. Então, qual foi o ano do seu batismo e o pastor oficiante? Eu me batizei em 1941. Fui batizada pelo pastor José Rodrigues dos Pastos. Ele foi um pastor maravilhoso, que ele era o presidente da missão, mas ele ajudou muitos jovens a virem para naquele tempo, o CAB, né? Trouxe muitos jovens. E a esposa dele, ela lecionou na escola adventista. Aliás, ele reabriu a escola em Campo Grande. E ela se dispôs a lecionar de manhã, lecionava os primeiros anos, e
À tarde ela lecionava o 4º ano. Aí eu vim estudar na escola adventista, que até então não tinha escola adventista, né? E quando nós viemos para aqui, para o CAB, olha, todos passaram no, chamava exame de admissão, né? Ele foi uma bênção, o pastor Passos, a dona Avelina, na missão lá, ajudando os jovens. Então a senhora foi para o CAB para cursar o ginásio. É, o ginásio. E que idade que a senhora tinha? Eu tinha 11 anos, né? 11 anos. É. Muito bem. E depois a senhora continuou os estudos ali no CAB? Não. Eu fiz o ginásio e daí eu fui estudar na Cruz Vermelha. Aí eu comecei a enfermagem na Cruz Vermelha. Em São Paulo mesmo, né? É, em São Paulo mesmo. Certo. A senhora se lembra o ano que a senhora concluiu o curso de enfermagem? Não, eu fiz a primeira parte. A gente tinha acabado a guerra, né? A Segunda Guerra. Então, nesse tempo, a Cruz Vermelha fez um curso de 1 ano e mais assim, focado em pronto-socorro, né? Seriam as enfermeiras socorristas, sabe? Aí eu fiz esse ano e depois eu não continuei. Certo. Só o primeiro ano que eu fiz. Muito bem. E, bom, agora já falamos sobre a família de origem, né? E vamos falar um pouquinho da família que a senhora formou. Então, qual o nome do seu esposo e como vocês se conheceram? Bom, a gente sempre forma aquele núcleo de amigos mais íntimos, né? E eu tinha umas amigas que nós fomos mais muitos anos amigas. E meu esposo era irmão de uma delas. Aí a gente foi se conhecendo, né? E ele trabalhava no colégio. Como que é o nome dele? Joaquim Leme. São 2 nomes. E ele trabalhava no colégio. E aí naquela época eu trabalhar também como administrador da agricultura, seu Ernesto Bergo. Aí ele tinha vindo da América com muitos planos de desenvolvimento, que lá é bem mais qualquer coisa, né? Inclusive a agricultura, né? Mais avançada. Aí ele trouxe um trator pequenininho em comparação dos que hoje existe, né? E meu marido foi trabalhar lá com o trator. Às vezes, os fazendeiros que iam visitar o colégio ficavam encantados com aquele serviço, sabe? Assim, como era eficaz o trator. E às vezes ele era solicitado a ir trabalhar em outras fazendas, ensinar os tratoristas. O seu Ernesto foi muito eficaz no desenvolvimento do gado também. Ele importava os touros de lá, então o gado do colégio era um gado de primeira, sabe? Ele chegou até a ganhar prêmios, né? Esse gado. Muitos prêmios, que ele participava das exposições do gado leiteiro holandês preto e branco, né? Ele ganhava muitas medalhas, as vacas também, assim, grandes, sabe? Uma escultura. O gado era vendiam muito bem. Os tourinhos até
vacas iam para lugares distantes mesmo, sabe? Eles tinham um nome muito importante na sociedade de gado. Sim. Então, o seu esposo Joaquim, ele trabalhava junto com Ernesto Bergold, né, ali no colégio, e vocês acabaram se conhecendo, né? Ele era irmão de uma amiga sua, né? E qual foi a data do casamento? Nós casamos em 5 de julho de 1950. E até hoje não, né? Porque agora eu estou sozinha. Mas os filhos têm uma alegria tão grande de festejar essa data. Nossas bodas de ouro. Nossa, foi uma festa, reuniu a família, os amigos. Lá em Campo Grande, eu já estava morando lá, de volta. E agora mesmo eles sempre recordam quando chega essa data. Ih, mãe, não vai chorar hoje. E qual é o nome dos seus filhos? A mais velha é Lília, ela é enfermeira. Foi, né? Aposentada. Mas depois veio o Ricardo. O Ricardo trabalhou grande parte da vida dele aqui em Engenheiro Coelho, na escola. E depois de muitos anos ele saiu, né? Foi fazer outra atividade, mas ele ainda é vivo. E ele mora aqui por perto também, em Paulínia. E depois vem a Roseli. A Roseli também estudou sempre no IAE, né? Ela trabalhou muitos anos na Superbom, casou com um rapaz adventista também, que tinha vindo estudar lá no IAE. Depois eu tenho o Haroldo. Esse não quis estudar, e eu faço um apelo para os jovens: não abandone os estudos, não, mesmo que tenham dificuldades, porque lá longe, passados os anos, vocês vão sentir que o estudo fez muita falta. Prova disso é esse filho que eu tenho, Haroldo. Depois eu tenho o Lutero. Ele fez o curso até o 2º grau no IAE, né? Aí ele passou em Brasília e foi estudar lá, fez arquitetura, e por lá ele ficou, vive até hoje lá. E o último, o Álvaro, ele também fez o 2º grau no IAE, aí ele passou para veterinária na USP, e também foi para Brasília, trabalhou muitos anos lá em Goiás também, né? Só que ele, faz 2 anos, faleceu de um desastre de carro, indo para uma fazenda. E, nossa, nos deixou. Ele era muito alegre, divertido, e ele se dedicou aos desbravadores. Ele trabalhava com os desbravadores. Ele achava que esse era uma maneira de segurar os jovens na igreja, que de muita importância para segurar os jovens na igreja. Então foram muitos filhos. Foram quantos filhos no total? 6. 6 filhos. Filhos. Muito bem. Que Deus seja louvado, né, pela vida deles também, que estudaram na educação adventista e puderam servir
com seus dons e talentos, né? Bom, agora a respeito da sua trajetória, né, junto com o seu esposo Joaquim, então vocês se casaram, estavam em São Paulo ainda. Quando que vocês vieram aqui para Engenheiro Coelho? Então, nós ficamos lá em São Paulo, né? E até a vinda aqui para o colégio aqui de Engenheiro Coelho, né? Quando a fazenda veio para cá, a gente veio também. A gente praticamente se mudou para cá. E a senhora foi a primeira moradora? Primeira moradora lá naquela casa, que depois disso ela teve várias funções. Eu sei que a primeira foi conservatório, lá na casa, né? Virou conservatório. Primeiro virou escritório, né? Porque aqui não tinha casas, né? Uhum. Era praticamente essa da sede. Tinha algumas casas ali embaixo, mas muito pouca. Então lá era o escritório. E logo em seguida meu filho veio, o Ricardo, ele veio trabalhar na agricultura, aí ele morou na primeira casa, depois da sede. Aí nós mudamos com ele para lá, porque havia muito poucas casas, né, aqui. E na época seu esposo era administrador da fazenda? E aí logo em seguida tinha o Paulo Garcês, que estava terminando veterinária Paraná, veio o Flávio Pazini, que estudava faculdade de agricultura. Aí ele veio tomando... Aí eles começaram a dirigir, né, os seus setores, né? Mas foram anos muito bons. Aqui vinha muita visita, sabe? Todos curiosos para conhecer o novo colégio que estava começando, né? Uhum. E as minhas netas, a filha do Ricardo, elas foram as primeiras alunas aqui. Que no legal. Primeiro ano. A Ligiane, ela é veterinária e até ela foi convidada para participar da escola de veterinária daqui, mas ela trabalha em Brasília, na Embrapa. E a Marlene, que é conhecida de toda, a esposa do Gerson Arraes, né? Ela também foi das primeiras alunas. Isso no ensino primário? No primário. Que legal. Aí eles abriram uma escolinha, mas era pequena. A esposa do professor Flávio Pazini, ela era professora do primeiro ano. E depois eles... como era o nome dela? A esposa do Pazini, ela também começou a lecionar piano. Que legal. Minhas netas estudavam com ela. Aí ela morava lá do outro lado do colégio, lá para cima. Já havia umas casas. E eu ia levar toda semana as meninas, né? Que tinha que passar pelo pomar, era longe, né? Uhum. Aí eu ia acompanhar as meninas. E depois abriram o conservatório, né? E quando a primeira formatura, eram poucas alunas. As minhas netas estavam no meio. Que legal. Eram poucas alunas. Eram só meninas. Uhum. Desse primeiro ano, né? Então, aí já foi bem mais adiante, né? A primeira turma seria as primeiras turmas, que chegou. E
E aí nós ficamos aqui no colégio até, acho que 59. Foram quantos anos desde que vocês chegaram? Ah, não lembro, moça. Foram uns 3 anos. Foram 3 anos até, mas não lembro a data, assim, que nós viemos. E todo o tempo nós morávamos com o filho, né? Uhum. E o seu esposo, ele trabalhou todo esse tempo como administrador da fazenda? Ele era administrador, só que aí vieram surgindo os formandos, né? Que eles estudavam, o colégio mandava eles estudar. Esse de veterinária começou a tomar conta do gado, né? Paulo Garcês. Acho que ele está até agora. E o Pazini, o professor Pazini, ele também. Aí eles começou a dirigir, né, a agricultura. Mas ele também saiu, por último, ele estava no Paraná. Certo. Então a senhora ficou aqui por 3 anos? Ficamos 3 anos. 3 anos. Aí ele completava 60 anos, né? Sim. Aí ele pediu aposentadoria. Ah, sim. Ok. Muito bem. E daí pra cá os mais jovens tomaram a frente, né? Sim. O que a senhora destacaria, por exemplo, quando vocês chegaram, para administrar aquela fazenda toda, quais foram os principais desafios? Tinha desafios que vocês enfrentaram ali naquele início, logo quando tudo começou? Porque naquele tempo não tinha celular para a gente conversar com a família, né? Estava um pouquinho isolado. Mas foi um desafio comprar máquinas, né, para agricultura. Sim. Porque era muito grande. Aqui era cercado de pomar. Então tinha colheita o ano inteiro. Aí a colheita era feita pelos boia fria, né? Mas aí quando começaram a vir os alunos industriais, aí eles foram ajudando trabalhando, também. Porque era muito grande para manter limpo o pomar, né? Passar a coisa. E aí veio o gado, né? Sim, veio lá de São Paulo, né? Veio. Aí tinha que fazer a lavoura para mantê-los, né? Que a maior parte da comida deles era de ração. E aí os rapazes, hoje eles falam, eu encontro com alguns, dizem assim, mas o seu Joaquim judiava da gente. Porque não tinha máquinas ainda, né? Era muita coisa feita no braço mesmo. Cortar as capineiras, o milho para o tempo de fazer a silagem, era tudo, cortava no facão mesmo, sabe? Nossa. Hoje já é um desafio, né? É um desafio. Mas o Joaquim judiava da gente. Mas era preciso e não havia outros recursos, né? Sim. Mas quando a gente é jovem, a gente enfrenta as coisas de uma maneira mais otimista, né? Sim. Não acha que é ruim, nada. Muito bem. E a senhora teria uma história para contar? Pode ser no trabalho ou na sua vida, que a senhora viu a mão de Deus? Olha, aqui meu marido confiava muito em Deus, sabe? Ele era um homem que fazia oração para direção. E aconteceram tantas coisinhas assim,
pequenas, sabe? Que ajudaram ele assim, nos afazeres da fazenda. Que abriam portas, assim, de uma maneira que podia se ver que foi Deus que abriu o caminho, sabe? Sim. Para acontecerem as coisas. Uma coisa que ele era muito honesto. Tudo que ele fazia, a finalidade era para o lucro ficar para a agricultura, tá? E assim eles foram comprando trator e trabalhavam muito, viu? Todo mundo que era assim bem, era muito dedicado, né? Fazia. Agora, um incidente que marcou muitos, né? Tive muitos na vida, mas uma coisa que marcou muito, muito, muito a minha vida foi que na nossa casa, a minha mãe é do sul, era. Então, todo ano, agora é época, né, de pinhão, a gente comprava pinhão para usar e minha mãe pegava uma porção e plantava assim, latinha, e ficava assim lá, crescendo. Quando chegava a época do Natal, se uma igreja pedisse, ela dava já assim, já estava formado já. E nós plantamos um desses ao lado da nossa casa. E o pinheiro cresce do lado, mas assim, bem em frente, na direção da frente da casa. E esse pinheiro, mas ele cresceu, ficou uma beleza. Mas estava imenso, gordo. E uma noite deu uma tempestade. A gente é jovem, dorme muito, né? A gente viu que deu a tempestade. Chegou de manhã, o pinheiro tinha caído. Tinha caído paralelo à nossa casa. Porque se ele tivesse desviado um pouquinho daquele lado da casa que estava o quarto da minha filha, mais adiante o quarto dos meninos. Nossa, teria atingido a casa, né? Tinha atingido um pouquinho, que ele desviasse 1 metro. Acho que não chegava a isso. Aquele tronco imenso tinha destruído a minha família, né? Porque ali estavam os dormitórios. Sim. Ele era tão grande que ele foi, a copa dele caiu quase no fim do terreno. Nossa. Tinha um barranco na frente, no fundo de casa. Ele caiu assim no barranco e continuou inteirinho. A copa foi sair lá no quintal, inteirinha. Olha, eu tremi muito quando vi aquilo, porque foi a mão de Deus que fez ele cair direitinho, os anjos cuidaram. Amém, amém. Amém. Foi o que mais me marcou na vida. Amém, que Deus seja louvado por essa história. Seja louvado mesmo. Amém. Mas ele é muito, muito poderoso, Deus, para cuidar de nós, né? Com certeza. Agora nós já estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. E eu gostaria de perguntar à senhora qual o seu verso favorito da Bíblia. Meu verso favorito aponta para a nossa salvação. É a nossa esperança, né? Em que a gente está sempre focado nisso, na salvação, né? E é uma das coisas que eu sempre oro. Jesus ajuda a vivermos de uma forma que possamos alcançar a pátria celeste. Porque esse mundo nosso aqui tá aterrorador, né?
Não tem esperança aqui, né? Não, só mesmo não na Pátria tem Celestial. esperança. E como eu que tenho uma família grande, né? E então eu fico pensando, pedindo a Deus que abra o coração dos meus netos, filhos, netos, né? Que possam ter esse desejo de ir para a Pátria Celestial, né? É isso que a gente ensina para as crianças desde pequeno. Mas a gente precisa ter esse desejo, né? Sim. Então eu gosto muito, muito do verso São João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito profundo esse verso, né? Nos aponta para Jesus no seu sacrifício. Olha, é maravilhoso esse verso. E outro que eu cito sempre é o Salmo do Pastor. A senhora quer ler o Salmo 23? Pode ler olhando lá para a câmera, porque aí a gente vai encerrar com a senhora lendo. Pode ler olhando para lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A gente precisa confiar, né? Falar o salmo confiando. Esse é o que nos mantém, né, na estrada da fé. Amém. Então eu queria muito agradecer a senhora Amanda por ter compartilhado um pouquinho da sua história aqui nesta manhã, aqui com o Centro White. E queria desejar que Deus continue abençoando muito a senhora e a sua família. Amém. E que esse testemunho vai ficar gravado, né, aqui nos arquivos do Centro White e poderá com certeza ser uma bênção para todos aqueles que ouvirem, né, recordarem a história de como Deus guiou aqui a vida da senhora Amanda, a trajetória do NASP, né, e muito obrigada.